Bom, pessoal, dando sequência na nossa aula, né? Os nossos outros vídeos já estava explicando como seria. Então, assim, hoje nossa aula será sobre os números naturais. Então, quais são os números naturais? São todos os números que existem no mundo. Então, número 1, número 2, número 10, número 100, 5.000, 6 milhões, são todos números naturais. Só que de que forma nós conseguimos, iremos conseguir organizar esse número dentro de um sistema de numeração decimal, né? De que forma eu vou saber que esses 6 zeros aqui significa milhão e não só mil? Então, a gente precisa saber que existe uma tabelinha chamada de sistema de numeração decimal, que eu já coloquei alguns números aqui, vou explicar por quê. Então, nossa primeira sequência da tabela de numeração decimal é onde fala da unidade, dezena e centena, certo? Aí, logo em sequência, eu tenho unidade de milhar. Todo número que eu colocar aqui nessa casinha significa que é mil, ou 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Qualquer número que ficar aqui, eu já vou ter ideia que esse número aqui, a gente quando lê ele, já vai saber que ele está na casa do milhar, certo? Dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, certo? Pessoal, todos os números de um algarismo só, a gente vai falar que é unidade, certo? Se eu tenho um ovo, se eu colocar um ovo aqui, significa que eu tenho uma unidade desse ovo. Se eu pegar e colocar aqui, ó, 2 pilotos, eu tenho 2 pilotos, um e tenho um piloto 2. Então, eu vou colocar aqui o número 2, porque significa que eu tenho 2 unidades. Mas, se ao invés de eu ter uma unidade de piloto, eu tiver 10 unidades de piloto, para eu não colocar 10 pilotos aqui, eu vou colocar aqui na minha tabelinha bonitinha. Esse dezena aqui significa que nós temos 2 algarismos que está na casa do 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até 99. É de 10 até 99, eu sei que está na casa de dezena. Então, se eu colocar 7 aqui, esse 7 significa o quê? Na casa da dezena. Significa que eu tenho 70 unidades. Ou, que é a mesma coisa que 70 dezenas. Ok? Que é a mesma coisa que 7 dezenas. Aí eu tenho aqui o 0. Esse 0 significa está na casa do centena, certo? Então, quer dizer que eu não tenho nenhum número para indicar ele. Então, eu vou colocar o 0, certo? Aí aqui eu tenho unidade de milhar. 1. Esse 1 aqui não significa 1 e nem significa 10. Se está na casa do milhar, quer dizer que ele significa 1000. Mas como é que eu vou explicar o sistema de numeração decimal, né? Todos os números que estão aqui dentro desse sistema são números naturais. Eu resolvi pegar algo comum que nós estamos vendo falar todos os dias, que é o Covid-19, que é o coronavírus. Certo? Então, o que é que eu fiz? Eu resolvi pegar todos os números de infectados, de pessoas que já morreram, de pessoas curadas, quantas pessoas tem na Bahia, quantas pessoas tem no Brasil que foram infectadas pelo coronavírus, e vamos colocar aqui dentro dessa tabela. Eu já comecei a colocar esse primeiro número aqui, ó, 1.075 pessoas. Esse 1.075 pessoas significa que no Brasil, no dia 10 de abril, 1.075 pessoas foram a óbito. Ou seja, essas 1.075 pessoas morreram no Brasil no dia 10 de abril, há 10 dias atrás. Mas como é que eu coloco na tabela? A minha tabela de sistema de numeração decimal sempre vai ser, ó, ele começa aqui, certo? Só que eu sempre vou colocar o número da direita para a esquerda, porque no segundo vídeo, quando o professor falar, ele vai falar sobre a ordem do número, que significa muito. Ok? Aí, então, ó, eu nunca vou começar colocando na minha tabela da esquerda para a direita. Sempre eu vou começar aqui, ó, na casa das unidades. Então, o que é que eu fiz, ó? O que é que eu fiz com esse número? Esse número 5, o último número, eu já vou colocando aqui, ó, na casa das unidades. Então, são 5. Significa que 5 pessoas foram mortas pelo Covid-19. Então, tá aqui. 7, eu peguei o meu 7, coloquei na casa das dezenas. Peguei o meu 0, coloquei na casa da centena. E peguei o 1 e coloquei na
casa de unidade de milhar. Então, quer dizer que no Brasil, no dia 10 de abril, 1.075 pessoas foram a óbito, morreram no dia 10 de abril. Aí eu trago aqui uma outra informação. No dia 19 de abril, ontem domingo, 19 de abril, mais do dobro das pessoas infectadas pelo Covid-19 foram a óbito, foram mortas. Eu esqueci de colocar o acento aqui, vou colocar para não esquecer, ok? Então, ó, no dia 19 de abril, 2.477 pessoas foram a óbito pelo Covid-19. Como é que eu organizo na tabela? De trás para frente, da direita para a esquerda. Então, ó, 7 pessoas na casa da unidade, 7 na casa da dezena, 4 na casa da centena e 2 na unidade de milhar, certo? Então, quer dizer que esse 2 aqui não significa 2 pessoas, significa 2.000 pessoas. Esse 4 que está na casa da centena, se está na casa da centena, vocês vão logo pensar, se é centena, está na casa do 100. Então, eu sei que se é 4, vai ser o quê? Se fosse 1, seria 100. Se fosse 2, seria 200. Se fosse 3, seria 300. Se fosse 4, seria 400. Então, aqui esse 4 significa 400 pessoas mortas pelo Covid-19. Aí eu tenho 7 dezenas. Então, quer dizer que eu tenho, se fosse 1, era 10. Se fosse 2, era 20. Se for 3, 30. Se for 4, 40. Se for 5, 50. Se for 6, 60. E se for 7, 70. Então, esse 7 aqui significa 70 pessoas que foram, infelizmente, mortas por esse vírus que é letal. E aqui na casa da unidade, esse 7 é 7 mesmo, 7 pessoas, certo? Então, 2.477 pessoas foram mortas pelo Covid-19. Ok? Aí eu tenho, pessoal, a quantidade total de pessoas infectadas no Brasil do começo do vírus, né? No dia do começo da infecção, perdoe, até o dia de hoje, até dia 20 de abril. Então, a quantidade de total infectados no Brasil foi de 38.995 pessoas. Como é que eu vou organizar na minha tabela essa quantidade de pessoas que foram mortas pelo Covid-19? Perdão, não foram mortas, foram infectadas pelo Covid-19. Lembre-se o que é que eu falei? Sempre de trás para frente. Sempre, ó. O meu começo da minha tabela é aqui, ó. Mas eu vou sempre colocar da direita para a esquerda. Então, qual foi o último número? 5. Aí eu venho aqui e coloco o meu 5 na casa de unidades, o 9 na casa das dezenas, outro 9 na casa das centenas, 8 na casa da unidade de milhar e 3 na casa de dezena de milhar. Ok? Aí, pessoal, o que é que cada número significa? Eu tenho aqui dezena de milhar. Qualquer número que estiver aqui, do 1 ao 9, certo? Ele vai ter o som sempre. Se for 1, 10 mil. 2, 20 mil. 3, 30 mil. 9, 90 mil. Então, esse 3 aqui, qual é o valor desse 3 dentro dessa tabela? Quer dizer que 30.000 pessoas, ok? Aí eu venho esse 8 na unidade de milhar. Qual o valor dele? De 8.000. Qualquer número que esteja aqui dentro desse compartimento de unidade de milhar vai ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Na casa das centenas, ó, eu tenho esse 9 aqui. Se eu sei que centena significa 100, então se é 9, não é 100, vai ser 900 pessoas. Aqui, 9 na casa da dezena, 90 pessoas. E unidade, 5, é o que vocês estão ouvindo mesmo, ok? E por último, né, a melhor notícia. Quantas pessoas foram curadas pelo Covid-19 até hoje? 15.497 pessoas foram curadas desse vírus tão maligno, tão ruim, que assolou todos os países do mundo, certo? Como eu vou colocar aqui, da forma que você já sabe, de trás para frente, ó. 7, 9, 4, 5 e 1.
15.497 pessoas. Eu já coloquei dentro da minha tabela, foi a quantidade de pessoas que morreram pelo Covid-19. Então, pessoal, então assim, o vídeo 2, o professor vai estar explicando direitinho também. Isso eu só coloquei aqui só para dar mais uma refrescada na cabeça de vocês, para vocês lembrarem da forma que eu dou aula, certo? Aí vai ter esse vídeo 1, vai ter os vídeos que eu passei acima, vai ter esse vídeo da explicação e, por fim, vai ter o vídeo, vai ter as atividades que vocês vão fazer no caderno de vocês. Beijinho, fique com Deus.